Eu, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo e que eu achei que pudesse servir para ilustrar bem essa nossa conversa. Aconteceu comigo, isso foi nos anos 80. Eu me lembro bem, eu estava na faculdade e eu não conseguia frequentar o centro espírita. Então eu ia de vez em quando coincidia do professor faltar, quando não tinha aula, e eu ia. E numa dessas minhas idas, eu lembro que foi nos anos 80, foi na época da Copa do Mundo de 86. Naquela época, o Brasil foi eliminado porque os craques daquela época perderam pênaltis, que normalmente eles não perderiam a chance de fazer gol daquela situação. E isso me marcou, porque logo em seguida eu fui, né, numa reunião espírita e um espírito se comunicou. E o espírito se comunicou e ele estava assim, muito. Só um parênteses antes. Eu fui nesse centro espírita, não existe mais, era um grupo espírita, o dirigente desencarnou e o grupo dispersou. Eu era muito próximo desse dirigente e eu tinha bastante amizade e conversava bastante com ele. E através de uma médium muito segura, esse espírito veio e se comunicou. Ele estava desesperado. E ele falava assim: olha, eu não aguento mais a perseguição, essa multidão atrás de mim, essa turba, eles vêm atrás de mim a hora que eu estou quase me entregando, eu estou quase entregando os pontos, me entregando para eles, quando eu vejo, tudo começa de novo, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí o dirigente, que era também o doutrinador, conversando com o espírito, fez o espírito ver com muito tato. Ele fez o espírito enxergar que ele estava num lugar bom, que ele estava num lugar de acolhimento, e que ele não precisava temer essa perseguição, porque essa perseguição já tinha cessado. Então, e falou para o espírito assim: então você pode contar a sua história. E o espírito contou a história assim: eu sou o cobrador oficial de pênalti do meu time. E eu vou cobrar o pênalti e eu não consigo marcar. O povão começa a me xingar. O povão se agita e começa a me xingar. E aquilo não serve. Aquilo só o xingo não adianta. Eles começam a me perseguir. E eu corro para todo lado e aquele povo atrás de mim. Eu corro para todo lado, eu corro e quando eu estou quase me entregando, de repente eu volto para o campo. Sou de novo, entregue de novo a chance de fazer o gol de novo. Eu acho que o jogo continuou sem mim. E eu ali assistindo, escutando aquela história, impressionado. Parece que o jogo começou sem mim. Eu pensava assim: nossa, ele está vivendo um pesadelo. Aí ele falou assim: e eu vou cobrar e eu não consigo marcar, e tudo se repete. E tudo se repete 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. E o mais perto que eu consegui chegar foi dar uma bola na trave. Aí o dirigente virou, começou a conversar com ele, falou com muita calma. Falou para ele assim: olha, vamos deixar isso de lado. O campeonato já acabou. Seu time foi campeão. E aí o espírito foi acalmando. E o espírito foi se acalmando. Seu time foi campeão. Agora você precisa se recuperar. Tá vendo do teu lado? Tá o massagista do time. Você precisa voltar com ele para a concentração, porque lá na concentração você vai aprender. Ele olhou e falou assim: é mesmo, o massagista está aqui, eu posso ir com ele? Pode ir com ele. Então tá bom, então eu vou. Mas aí o dirigente falou assim: mas a gente não pode ir assim, a gente tem que fazer uma prece. Então você vai fazer uma prece de Pai Nosso comigo, mas você pensa no seu santo de devoção. E aí os dois fizeram uma prece muito comovente. Eu fiquei muito sentido com aquela prece do Pai Nosso que foi feita.
E antes de ir embora, o Espírito ainda falou assim, Nossa Senhora, graças a Deus e a Nossa Senhora da Aparecida, então a Nossa Senhora da Aparecida era o santo de devoção dele, graças a Deus e a Nossa Senhora da Aparecida, o meu time, e aí ele falou o apelido do time, foi campeão, e foi embora. Aquilo ficou na minha cabeça, quem será aquele espírito? Quem era aquele espírito? Quem será aquele espírito? E eu não pude voltar mais nas reuniões, mas de vez em quando eu estava conversando com o dirigente, eu perguntava, e aquele espírito, quem que era? O senhor não voltou mais? Pois é, daí passou um tempo, ele falou para mim assim, olha, o espírito voltou sim, o espírito está melhor, contou para a gente, que na realidade, aquele povão estava correndo atrás dele, não é porque ele perdia o pênalti, ele estava correndo atrás dele porque ele era um bom jogador, mas dava muitos maus exemplos. Ele tinha uma vida muito dissoluta, ele era manchete, não só da revista Manchete, mas ele tinha uma vida por demais desregrada, e aquele povo corria atrás dele, cobrando dele um resultado, como se ele tivesse feito um mau exemplo. E ainda o dirigente me contou, e ele contou que não foi só na última encarnação, na penúltima também. Na penúltima ele era um cantor de ópera, e muito bom, mas tinha era muito namorador, ele era muito namorador, e um dia uma senhora levanta da plateia, mãe de uma da moça que ele tinha ultrajado, tinha humilhado, ela pega e atira no peito dele com uma pistolinha, aquelas garruchinhas, atirou e matou ele. E uma vez, aí ele falou assim, o dirigente me contando, falou assim, ele disse da última vez que ele veio, que ele já estava melhor e que ele queria reencarnar, que ele ia ter uma nova chance, ele queria ter uma nova chance, mas que ele queria voltar com bastante deficiência para que ele não caísse de novo, que ele não voltasse a falir. Aí então eu falei, puxa, aí eu brinquei ainda com o dirigente, falei assim, bom, desse mal a gente não corre, né? Porque a gente é ruim de bola e não tem arte nenhuma. Ele virou pra mim, ruim de bola é você, eu era craque. E eu cantava muito. E ainda me zoou ainda, eu cantava muito. E assim, gente, vai terminando a nossa conversa e dizendo que a gente tinha que aproveitar a chance para valorizar o poder que a gente tem na mão. O poder antigamente estava na mão de pessoas, hoje em dia o poder estava na mão dos religiosos, dos políticos. Hoje o poder está na mão de quem está na rede social, de quem tem, o poder está assim, né? Diluído na sociedade. Então vamos valorizar isso, vamos ser radical no combate aos nossos vícios, às nossas imperfeições. Vamos dar valor à transformação moral que Kardec falou, que Kardec ensina. Então, assim a gente chega ao final e a gente passa aos recadinhos. Primeiro recadinho a respeito da nossa cesta básica, ainda estamos em campanha. Quem tiver alimento não perecível, gênero de primeira necessidade ou material de limpeza, em qualquer quantidade pode trazer. Também temos a nossa campanha da leitura edificante, a nossa biblioteca está aí. Hoje eu separei um livro que chama Canais da Vida, do Chico Xavier. São mensagens curtinhas, são mensagens breves, é um livro muito bom para ter no porta-luva do carro, na bolsa da mulher, que assim que a gente puder, a gente
Então, é muito bom para a gente ler, é uma leitura muito rápida, certo? E também para falar das nossas prendas que tem aqui. Quem tiver intenção, temos aqui pano de prato, capinha de óculos, peso para porta pregador, é um tipo de um avental assim, que a mulher, eu não vou pôr aqui não, porque vai ficar uma cena que não é instagramável. Pega, põe assim e tem como se fosse um cesto. Vai, para não ter que ficar, para agora que estiver colocando roupa no varal, não ter que ficar indo lá pegar e voltar. Certo, gente? E assim a gente termina a nossa primeira parte da reunião. Vamos então passar para o passe. Eu peço a todos que me acompanhem em pensamento, numa prece de agradecimento, agradecimento aos espíritos superiores, aos mentores desta casa, e que a gente possa, Pai, continuar sendo sempre um instrumento da vossa paz. E com a prece de Pai Nosso, a Sociedade de Estudos Espíritas dará por encerrada a primeira parte da nossa reunião de vibrações, estudos e passes da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus. E livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito obrigado a todos, obrigado pessoal da internet.